Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano, esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje veremos os versículos 16 até o 25 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual justifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui nós vemos Paulo falando mais uma vez do exemplo de Abraão, onde ele começa no capítulo 1 de Romanos, 2 e até parte do capítulo 3 falando que os gentios estão todos debaixo do pecado, os judeus estão todos debaixo do pecado e que não há nenhum justo, nenhum sequer. E no capítulo 3 ele fala que a nossa justificação é pela fé na obra redentora de Cristo e no seu sangue derramado na cruz. E aí o capítulo 4 ele vem falar sobre Abraão, principalmente sobre Abraão, falando que também Abraão pela fé foi justificado, e dessa mesma forma eu e você somos justificados pela fé na obra de Cristo. E aí, nesse trecho que lemos, Paulo fala que Abraão é pai de todos. Ele é pai dos judeus, porque todos os judeus descendem de Abraão, e ele é pai de cada um de nós pela fé. Da mesma forma como a fé lhe é imputada como justiça, e a nós também, por andarmos nessas pisadas da fé de Abraão, podemos nos dizer que somos filhos dele, filhos pela fé, né? E Abraão, ele não atentou, nesse trechinho nós vemos que ele não atentou, não deu atenção para seu corpo já velho, ou para, como é falado nas Escrituras, o ventre amortecido de sua esposa, que já não poderia mais ter filhos. Mas ele creu que Deus poderia cumprir o que lhe disse. E ele foi fortalecido na fé, pela sua fé ele foi fortalecido, né? O versículo 21 fala que ele tinha certeza e não havia dúvidas nele de que Deus poderia cumprir o que havia prometido. Mas o finalzinho desse capítulo 4 fala que não é só por Abraão que todas essas coisas estão sendo ditas, mas também por mim e por você, aqueles a quem a fé é imputada como justiça. Quando Deus olhar para cada um de nós, Ele não verá mais o nosso pecado. Ele olhará para nós e verá o sangue de Cristo derramado e a nossa fé e a nossa confiança nele para a salvação. O último versículo desse capítulo 4 fala que ele foi entregue por nossos pecados, morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para que nós tivéssemos uma nova vida com ele. Reflita sobre isso. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.